Queremos iniciar um estudo bíblico desde basicamente a divisão do reino de Israel, pegando aí vários pontos da história, né? Até eles serem levados como cativos, né? A gente sabe que Israel se divide e um dos reinos é levado primeiramente como cativo, se não me engano, o reino do norte, e depois o reino do sul é levado também cativo. Então, nós queremos aí dar uma trajetória, começando hoje com Roboão e a divisão do reino. E aí queremos então passar por vários reis, vários acontecimentos, profetas, e chegar então até o ponto em que houve esse cativeiro, mas também no final com a mensagem positiva, né, que Deus realmente estava com tudo sob o controle. Pode passar, irmão. Eu pus algumas coisas no PowerPoint e eu tenho que, para quem não sabe, eu estarei usando a revista da Cristã Evangélica, né? Que geralmente são muito bons, né? Os estudos deles. E nós vamos então ter algumas coisas no PowerPoint, mas eu coloquei algumas coisas lá que não tem na revista, né? Então vou estar sempre que estar olhando para ver se está de acordo, né? Aproveito também para algum irmão, o irmão Cris está aqui no PowerPoint, então tem que ser outro irmão ficar com o microfone responsável, pois nós vamos também precisar aí da ajuda dos irmãos e participação dos irmãos, ok? Aquela porta não foi aberta ou alguém fechou? Ah, sim, ok, achei estranho agora. Muito bem. Os irmãos podem ver na imagem, irmãos, a divisão do reino ali. A divisão do reino. Em cima nós vemos aí na parte azul do mapa o reino do norte, né? Norte, sul. O primeiro rei do reino do norte foi Jeroboão. Jeroboão era um servo. Ele não tinha linhagem real. E através desse reinado no reino do norte houve basicamente 9 dinastias ou famílias, né? Porque não dependia de uma linhagem. E no reino do norte também existiam 10 tribos de Israel. Mas no reino do sul, nós vemos aí que o primeiro rei foi Roboão. Lembra de quem Roboão era filho? Filho de Salomão, o grande, né? Salomão. E esse reinado, essa linhagem, então, sempre esteve na descendência de Davi, os reis ali do reino do sul. E apenas 2 tribos, né? A tribo de Judá, que é por onde passavam os reis, né? Que eles poderiam ser reis, e a tribo de Benjamim também. E ali, como nós sabemos, então, teve apenas uma dinastia, ou seja, apenas uma família reinando. Então, só para os irmãos terem uma visão, né, rápida sobre a divisão do reino. Pode passar, irmão. Então, nosso texto é 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 14, pelo menos um texto para meditarmos. A gente sabe que a história de Roboão se encontra em vários textos, né? A Primeira Reis, né, capítulo 12, capítulo 14, também 2 Crônicas, capítulo 11. Então, 2 Crônicas 12, 14, nos diz o seguinte: fez ele o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar ao Senhor. De quem está falando? Roboão. Fez ele o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar ao Senhor. Pode passar, irmão. Nessa lição, irmãos, nós
vamos compreender melhor como a infidelidade a Deus cria divisões no seu povo. Como a infidelidade a Deus cria divisões no seu povo. O aluno, né, ou pelo menos nós seremos capazes, pode passar, de reconhecermos que a infidelidade a Deus provoca divisões entre os cristãos. E também seremos capazes de almejar ser obedientes a Deus a fim de colher bons frutos no decorrer da nossa vida. Também seremos capazes de obedecer a Deus e seguir as ordens dele, de lutar pela unidade entre o povo de Deus e prestar culto unicamente ao nosso Deus. Então, basicamente, essas são o nosso alvo, né? No final, nós queremos estar dessa forma, ou pelo menos com esses objetivos em nossas vidas, mediante ao que iremos aprender. Passa para nós, irmão. Você sabe o que é lei natural? Você sabe o que é lei natural? Eu sei que existe muita falação sobre isso, mas nós esse não é o estudo, então nós não vamos dar uma aula aqui sobre isso, mas apenas resumindo, passa aí, irmão Cris. Lei natural vem antes da lei humana, pois é a lei da razão e da sensatez. O princípio, olha lá, o primeiro princípio da lei natural é que o bem deve ser feito e perseguido e o mal evitado. Esta lei é a lei natural, irmãos. Isto vem antes da lei humana, ou seja, vem antes das leis humanas e antes até mesmo das escrituras sagradas. Lei natural. Aonde está esta lei natural? Está em nós. Quando Deus nos criou, Ele já colocou essa lei natural em nós. Tanto é que os mandamentos, tudo que nós vemos na Bíblia, nós vemos uma coerência. Nós aceitamos, porque faz parte da lei natural que já existe em nós. Então, os primeiros princípios materiais da lei natural são a vida, a família, o conhecimento da verdade e a vida religiosa também entra aí, né, na lei natural. Eu sempre digo, né, sempre disse e sempre digo que Deus nos fez já com basicamente um desejo, ou pelo menos uma busca, um anseio de adorar algo. E se nós não adorarmos o Deus verdadeiro, é o que acontece com muitas pessoas. Adoram outras pessoas, adoram objetos de gesso, de ferro e de outros materiais, adoram seus bens materiais, somente o dinheiro, e alguns até mesmo se adoram, né? Se colocam também um meio de adoração. Então, essa é a lei natural. E a lei moral? E a lei moral? Você conhece a lei moral? Sabe o que é a lei moral? Novamente, um resumo. Coloca aí. A lei moral se refere a um conjunto de valores, ou seja, se algo é bom ou mal. E se refere também a deveres, conjunto de deveres, ou seja, se algo é certo ou errado. Esta lei atua dentro de nós também, e é uma espécie de obrigação que sentimos em fazer algo independente de nossa vontade. Só uma paradinha aqui, né? Depois de eu continuar lendo ali. Por exemplo, eu estou caminhando na rua e eu acho uma carteira. Eu abro ela, está cheia de dinheiro. Tem basicamente aí uns R$2.000. Então é do Edilson, né? Irmãos, o meu desejo, a minha vontade
é ficar com esse dinheiro. Contas atrasadas, comprar algumas coisas que eu tenho desejo e não consigo. É ou não é? E aí você abre aquela carteira, você vê documentos, você vê nomes, você vê talvez até telefones, não sei. Mas você vê que ali tem uma forma de você achar o dono da carteira. A lei moral te faz ir atrás desse dono, te faz entregar algo que você sabe que não é seu, e você sabe que é errado. E aquele velho deitado, né? Achado, não é roubado? Não entra na sua mente também não. Porque você sabe que aquele dinheiro pertence a alguém e provavelmente vai fazer falta a alguém. Então você quer ficar, mas você faz o correto. Você faz o que é certo. Você age de acordo com o instinto natural ou moral que Deus já colocou em nós. Não precisa de você ler na Bíblia lá e ver, não, eu tenho que devolver. Não. Isso já está em você. Esta lei natural, ela pode ser objetiva ou subjetiva. Ou seja, objetiva, ela é absoluta, não depende de outros fatores, não depende de época, não depende de família, não depende de costume ou país, ela é objetiva, ou seja, ela é absoluta para todos em todas as épocas, não muda. Por exemplo, eu creio que todos aqui devem concordar comigo que é errado você abusar ou até mesmo maltratar ou até mesmo espancar uma criança. Isso em qualquer época, isso em qualquer país, em qualquer costume. Ok? Então, quando ela é objetiva. Mas alguns atendem como subjetiva. Ou seja, é uma lei relativa. Não é absoluta. Então, ela pode variar aí de cultura para cultura, de família para família, de preferências pessoais. E aonde que gera muitos problemas na sociedade, como nós sabemos, né? Então, só um resuminho dessas duas leis, porque nós vamos agora basicamente entrar no estudo e é bom nós lembrarmos isso, porque o que aconteceu com Roboão tem tudo a ver com o que nós acabamos de pelo menos dar uma pincelada aí, né? Então, nos registros do rei de Israel, passa lá, irmão. Será que eu não estou esquecendo de nada? Vamos ver. Sim, ok. Deixa eu ver aqui. Certo, quem crê isso? Que é isso mesmo, né? Romanos 11, 29. Nos registros dos reis de Israel, irmãos, dos reis principalmente dos dois reinos, Israel e Judá, fica muito claro a soberania de Deus e a sua direção total da história. E esse texto, né, é bem claro em dizer que Romanos 11, 29, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Na nossa tradução e em outras traduções, colocam também, agora não lembro a palavra, mas quer dizer irrevogáveis. Ou seja, aquilo que Deus faz, continua. Não há arrependimento da parte de Deus, porque não há nada de errado para se arrepender, e são irrevogáveis, não tem como mudar. Basicamente, Deus já tem aí a história da humanidade escrita, vamos dizer assim, né? Porque, pelo menos parte, está aqui, né? E tudo que está aqui tem acontecido. Então, nós vemos a soberania de Deus sobre tudo que acontece. A história, depois eu vou ler ali, mas esses registros também revelam a natureza do mundo em que vivemos e do Deus que o criou. Nós vemos aí, irmãos, durante a história, se nós olharmos para a história, nós vemos não só o caráter do ser humano, mas também o caráter de um Deus,
principalmente o Deus que criou os seres humanos. E a infidelidade na política ou na família sempre traz consequências mortais para as pessoas. Então veremos tais princípios operando na vida do rei Roboão. Talvez antes de ser rei, né? Na vida de Roboão, depois ele vai se tornar rei. Pode passar, irmão. Antes de nós prosseguirmos, deixa eu perguntar. Tem algum irmão aqui que tem 40 anos, ou pelo menos está na casa dos 40 anos? Quantos anos, irmão? 40? 40 mesmo? Ó, então acertei, né? E outros aí, Alex? 44? 43? Tá velho, hein, rapaz? Que é isso? Irmão de honor. 41, né? Não é 40 e todos, não? Mais alguém está na casa dos 40 anos? Então deixa eu perguntar para vocês, e aí, vamos fazer, quem quer responder as perguntas? Quem quer responder? Aí vai pegar o microfone. Então a primeira pergunta para o irmão que tem 40 anos, como você se sente hoje? É muitas? Pode ser uma para cada um. Pode ser. Então começa. Vai começar dos mais novos? Então, pastor Ronei, 40 anos, né? Como o irmão se sente hoje? Com 40 anos. A pergunta pode ser, pelo menos para mim, um pouco abrangente, mas eu estaria aqui especificando algo. Me sinto maduro, mais maduro, com certeza. Olhando, obviamente, para tempos passados, vejo um certo amadurecimento, né? Então, creio eu, que nesses 40 anos exatos que eu tenho hoje, eu me sinto, obviamente, mais maduro, mais experiente. Ok. Próxima pergunta, quem vai responder aí, dos quarentões? Vai na sequência. Normal, Alex, como você se vê em relação à época de adolescência? Como você se vê hoje em relação à época da adolescência? Eu poderia dizer que eu me sinto realizado. Mais ouvido, né? Mais experiência. Ok. Eu me sinto realizado. É isso. Ok. Próxima pergunta. Agora, irmão de honor. Eu acho que tem mais uma, 4.5. 4.5. É. O que o irmão espera quando estiver idoso? O que o irmão espera quando estiver idoso? Mais velho, né? Primeiro eu espero ficar idoso, né? Não tem jeito. E o que eu espero é poder deixar principalmente para os meus filhos, né? Um bom testemunho, principalmente fidelidade a Deus. Se eles conseguirem enxergar isso na minha vida, eu vou estar como o irmão Alex falou, estarei realizado. Ok. A última pergunta, quem vai responder? Dos 3 quarentões aí. Última pergunta, pastor Ronei. Como você se portaria como rei? Quais seriam as grandes ações e conselhos do senhor como rei? Pergunta difícil de responder. Pena que eu peguei, né? Mas vamos lá, pastor. Bom, isso tem um pouco a ver, na verdade, talvez tudo a ver com a minha realidade, né? Para ser bem sincero. Com relação a grandes ações, acho que eu vou copiar um pouquinho do que o irmão Edu falou, deixar um legado verdadeiro do quanto a minha vida ela foi temente a Deus.
acho que na minha visão, a maior ação que um servo, ou um rei, um líder, penso em um rei espiritual, ou um líder espiritual, é deixar o legado de que ele foi um homem temente a Deus. E os conselhos nessa mesma linha, né? Na questão de uma vida temente a Deus, né? De propósitos, né? Com Deus, com relação à obra dele, o reino dele, né? Os meus conselhos normalmente, pelo menos até então, têm sido esses, e eu creio que será o resto da minha vida, né? Como líder, aconselhar sempre os que estão à minha volta a ter uma vida de comprometimento, né? Com a obra, de envolvimento com a obra de Deus, porque é só ganho, na verdade. E voltando à questão das grandes ações, seria esse legado mesmo, de alguém que viveu na dependência, no temor do Senhor. Ok, muito bom. Obrigado, irmãos, pela ajuda aí. Pode passar, irmão Alex. Então vamos ver quem era Roboão. Roboão, ele tinha 41 anos de idade quando começou a reinar, e ele reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel, para nela então pôr o seu nome. A mãe de Roboão, sua mãe, era uma amonita, era do povo de Amon, e ela chamava-se Naamá, conforme 2 Crônicas 12, 13. O fato de ele ter mãe amonita é repetido outras vezes também, em 1 Reis, capítulo 14, versículo 21, versículo 31. E nós entendemos que essa repetição sobre a mãe, né, de Roboão, essa repetição não deixa de ser sugestiva. Mas por que, pastor? Porque em 1 Reis 11, versículo 1 e 2, olha o que diz lá. 1 Reis, capítulo 11, versículo 1 e versículo 2. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Moabitas, que mais? Amonitas. A mãe de Roboão era amonita, mas teve outras. Edomitas, Sidônias e Etéias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel: não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A esta se uniu quem? Salomão. Que jeito? Com amor. É meio contraditório, não é verdade? O homem mais sábio que passou por este mundo, atrás, logicamente, do Senhor Jesus Cristo, por causa de uma infidelidade, de desobediência a Deus, se tornou talvez um homem não tão sábio assim, né? Um homem louco, fazendo loucuras que Deus falou para não fazer. E logicamente tem aí uma consequência. Roboão. Então, de fato, Salomão foi levado por essas mulheres a cultuar deuses estranhos, como nós sabemos, né? No fim da vida de Salomão, tristeza, ele adorou ídolos. Não dá para imaginar isso, mas é o que a Bíblia diz. Ele adorou ídolos, ídolos pagãos, ídolos de suas mulheres. A mãe de Roboão era amonita e adepta a Milcom. Não sei se você já ouviu sobre esta abominação dos amonitas, né? Esse ídolo, Milcom. E é provável que Roboão muitas vezes visse a sua mãe sacrificando, queimando incenso a este Deus, né? A este ídolo chamado Milcom. Embora filho, né, Roboão, embora filho
de um homem famoso pela sua sabedoria, Roboão não pediu conselhos a Deus como Salomão havia feito. Pelo menos no início, né? Quando Deus perguntou para Salomão, como Salomão era bem jovem, pede-me o que queres e eu te darei. E ele pede sabedoria para guiar o seu povo. Roboão não agiu da mesma forma, né? E ele então não pediu o conselho de Deus e nem mesmo ouviu dos homens mais sábios do reino, dos anciões que estavam assistindo, aconselhando o rei Salomão. Ele não os ouviu, não ouviu o conselho deles. E ele preferiu fazer o quê? Seguir os conselhos dos jovens que haviam aí crescido com ele, né, durante toda a sua vida. Que tristeza para Roboão. Passa para nós, irmão. Trazendo então a história de Israel para hoje, irmãos. A criação de Roboão foi defeituosa. Não é verdade? Foi bem defeituosa. O pai desobedeceu a Deus, casando-se com, né, muitas mulheres, não só com a sua mãe, mas com muitas mulheres. E ela, sem dúvida, nada fez, ou seja, a mãe de Roboão nada fez para que seu filho fosse fiel ao Deus de Israel. Isso nos traz para hoje, irmãos. Os pais de hoje precisam ser fiéis. Nós precisamos, como pais, ser fiéis a Jesus Cristo. Ser fiéis ao nosso Deus, como Senhor realmente. Como alguém em quem nós somos submissos. Como realmente escravos, como nós vamos pregar logo mais, do nosso Deus, fazendo a sua vontade. Para com isso transmitir a fidelidade, a nossa fidelidade aos nossos filhos. O irmão Dionor tocou nisso, né? Se meus filhos verem a minha fidelidade a Deus, isso já basta. Pelo menos deixaram um testemunho, deixaram um legado, isso já basta. Mas infelizmente, Salomão deixou muito a desejar nessa área. E Roboão, que era para ser talvez um rei melhor do que Salomão, devido ao pai que teve, né, acabou destruindo basicamente o povo de Israel, fazendo com que o povo de Israel se dividisse. Ele conseguiu dividir um povo, uma nação. Já parou para imaginar isso? Um homem, um filho. Imagine se fosse o seu filho. Conseguiu dividir uma nação. Eu sei, ele tem a responsabilidade dele, Roboão. Mas Salomão também, como pai, tem a sua responsabilidade. Então, eu queria deixar isso para os irmãos, pelo menos nessa primeiro início. Semana que vem nós vamos... Passa para nós aí. Assim, deixa eu só deixar aqui algo para os irmãos, depois eu falo o que eu ia falar. Aqui nós temos do lado esquerdo o reino de Israel unido. E do lado direito nós temos aí o reino de Israel dividido. Se você analisar bem os mapas, você percebe que o povo de Israel perdeu aí algumas terras. Quando era unido, tem algumas terras aí por fora que pertencia ao povo de Israel, ou pelo menos estavam nos seus domínios. Mas depois que o reino foi dividido, eles também perderam terras. Então, assim, foi prejudicado por causa de um homem, por causa de uma decisão errada, por causa de pais que não cuidaram dos seus filhos, não passaram os ensinamentos de Deus aos seus filhos. Houve essa divisão e o povo de Israel foi prejudicado. Mas na semana que vem nós vamos, então, olhar a divisão do reino propriamente. Continuando aí a lição, ok?
Vamos orar nesse momento. Grandioso Deus, eterno Pai, nós agradecemos pela Tua graça, pela Tua misericórdia e por esse início, Pai, desse estudo, mesmo com voz ruim. Obrigado por ter nos ajudado. E que possamos, Pai, como pais, rever a nossa responsabilidade, rever o que temos passado aos nossos filhos, rever onde temos pecado, onde temos falhado, onde temos desobedecido a Deus, e possamos então voltar para não ter as consequências sérias, terríveis, parecidas com as consequências que houve no reino de Israel. Nos ajude, Pai, somos falhos, somos pecadores, mas com o Senhor podemos fazer grandes coisas. Em nome de Cristo oramos agradecidos. Amém.